Fala, meus pimpolho! Beleza, meus queridos? Vamos estudar a unificação alemã, né? O que foi a unificação alemã? É quando os estados germânicos decidem se juntar em um país só, tá? Né? Seguindo aquele princípio nacionalista, né, da autodeterminação dos povos. Se eu tenho um povo germânico, um povo com mesma cultura, mesma língua, né, esse povo então deve, se quiser, é claro, e na maioria das vezes quer, né, se juntar em torno de uma nação apenas, em torno de um país apenas. Beleza? O que vai acontecer? Eu recomendo fortemente que você assista antes a aula de unificação italiana, porque algumas questões da unificação italiana são complementadas e entendidas com base na unificação alemã, tá? Então, eu recomendo essa ordem, tá? O primeiro a italiana, depois a alemã. Beleza? O que vai rolar, né? A unificação alemã, ela vem aí, né? Porque a gente tinha antes, né? Por que a Alemanha não se unificou antes? Por conta que a Alemanha fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, tá? Que era um império que ia lá desde a Germânia e até a Itália, até Roma, beleza? Então, quando o Sacro Império Romano Germânico, para os amiguinhos, o SIRG, né? Para os próximos, para o chegado, esse império ele vai se desmantelar em 1806. E aí a gente vai ter aí vários estadozinhos pequenininhos, né, germânicos, o reino da Prússia, gigantão, e o reino da Áustria, tá? Mas isso a gente vai ver, né, agora, né? A gente diz, né, que a unificação alemã, ela ocorreu a ferro e a sangue. Por quê? Porque vai ter muita guerra, né? Foi uma unificação baseada em guerras, né? São 3 ao todo, mas 3 bem sangrentas, tá? Por isso que é a ferro e a sangue, né, que a gente diz que foi essa unificação. A gente tem que entender, primeiramente, um grupo social muito importante, tá? Que são os grandes aristocratas da Prússia, né? Basicamente, quem vai comandar, né, essa unificação vai ser o reino mais forte germânico, que é o reino da Prússia, tá? Então a gente vai ter, e agora eu quero que você preste atenção nesse mapa, porque ele é importantíssimo para tu entender a situação, tá? Não é um mapa, é uma anamorfose, é um mapa, né? É um mapa infográfico, beleza? Mas enfim, eu sei que não tá bonito, mas dá pra entender. O que vai acontecer? A Prússia ela é dividida em duas, né? A Prússia é um reino só, o reino da Prússia, tá? O Império da Prússia, só que ele é dividido em dois territórios, o ocidental e o oriental, tá? A gente tem os estados independentes, que são os estados germânicos que são independentes, cada um, né, se autocontrola, se autogoverna, né? E a gente tem o incrível e grande Império Austríaco, né? A Áustria aí muito forte, tá? A Áustria, né, muito forte, tem mais influência sobre os estados independentes germânicos do sul. A Prússia, muito forte, crescendo cada vez mais no século XIX, tem muita influência sobre os estados germânicos independentes do norte, beleza? O que vai acontecer, né? Esses Junkers, que são então os latifundiários, né? As pessoas que têm muitas terras, controlam a agricultura da Prússia, os militaristas, pessoas que acham que a unificação deve ocorrer com base em guerras, tá? Pessoas que aí defendem, né, as guerras como meio para atingir os objetivos, e também os aristocratas, que são as pessoas que têm muito poder na Prússia, tá? Essa galera, né, todas essas pessoas, eles vão ser chamados de Junkers, tá? Que é basicamente a galera que quer a unificação com base em guerra, tá? Os militaristas, que são as pessoas militares, né, é principalmente a galera do exército, tá? Então, a junção de aristocratas, latifundiários e militaristas vai rolar aí, né, os Junkers, tá? Então, eu vou falar muito Junker nessa aula, então só para tu ficar ligado em quem que são os Junkers, tá? Talvez não seja nem essa pronúncia, eu não sei nada de alemão. Qual que é o maior obstáculo para a unificação da Alemanha? O maior obstáculo para a Alemanha se unificar é a Áustria, tá? Porque a Áustria, ela não quer, né, que a Alemanha se unifique, porque senão ela vai perder a influência, né, sobre os estados independentes do Sul. E a Áustria quer continuar forte, a Áustria não quer que outros países fiquem fortes, então a Áustria vai fazer aí uma grande interferência para fazer de tudo que, né, a Prússia não consiga fazer a unificação, tá? Então a gente vai ter aí principalmente a região da Bavária, tá? Ou Baviera, ou Bayern, né? Então depende aí, né? Então, Bayern de Munique? Sim, esse time de futebol fica aqui no sul da atual Alemanha,
tá? Na região da Baviera. Né? Essa região, que é a região do sul, ela é muito ligada à Áustria. Depois eu vou mostrar para vocês o mapa bonitinho, né? Porque isso daí não dá, né? Não dá para ter uma noção realmente de como as coisas são. Mas enfim, né? E na Prússia a gente tem aí o Kaiser Guilherme I de Hohenzollern. Esse é um nome difícil de falar em alemão, né? Vai fazer o quê? O Guilherme I é o grande Kaiser. O que é o Kaiser? O imperador, é como se fosse o rei da Prússia, tá? Então é o Kaiser, né? Em alemão ele é o Kaiser. E o seu ministro, né, vai ser eleito ministro Otto von Bismarck, uma das figuras mais caricatas da história da humanidade, né? Por quê? Porque o Otto von Bismarck, ele era um cara provocador, né? Então, digamos assim, tinha uma conferência dos países da Europa, né? Aí chegava lá o nosso querido Otto e começava a xingar a galera. Ah, não sei, tu é um desgraçado, vai, sai daqui, eu não gosto de ti, né? Cara, ele fazia muita confusão, né? Ele era uma figura que gostava de confusão, né? Um real engenheiro do caos, o Otto von Bismarck, tá? Então ele chegava nas reuniões com a Prússia, com a própria Prússia, né? Com a Áustria, com a Hungria, sei lá, com outros países, e ele começava a fazer confusão. Ele xingava a mãe dos carinha, ele fazia de tudo, né? Um bicho muito louco, né? Então, se tu fizer aí relações internacionais, tu vai ouvir falar bastante do Otto, tá? Esse é o querido, o Otto von Bismarck, com seu bigodão de Leôncio, né? E o seu chapéuzão de ferro. Não é à toa que ele é considerado o chanceler de ferro, né? O grande título do Ottinho, o Otto von Bismarck. Beleza? Ele é um Junker, tá? Ele faz parte desse grupo social Junker e ele tem altas tendências militaristas, também conhecidas como tendências prussianas. Olha que coisa bonita, né? Até hoje tu pode usar essa expressão. Tendências prussianas, né? O presidente X tem tendências prussianas, ele tem tendências militaristas, tendências agressivas, né? Digamos assim. É um bom termo para tu usar numa redação. Tendências prussianas eu acho bem legal, tá? Imagina que bonito, né? O corretor lá vendo. Não sei quem tem tendências prussianas. Nossa, né? Que culto, que lido, que estudado, né? Coisa linda. Então, é um termo que eu recomendo aí, né? Você ter no seu, né? No seu vocabulário, que eu acho bem interessante, bem bonito, né? Esse termo. E aí a gente vai ter, né, essa unificação dividida em duas principais etapas, tá? Sendo que uma delas se divide em três outras etapas, beleza? A unificação alemã, ela é dividida na fase da paz e na fase da guerra, tá? Então a gente vai ter a união econômica, que é o Zollverein, tá? E a gente vai ter a união militar, que são as guerras, tá? Então a união territorial de fato é quando a Prússia vai começar a conquistar territórios e anexar no que depois seria o Império Alemão. Beleza? Então a gente vai ter três guerras principais, tá? As três guerras que marcaram aí a década de 1860. A Guerra dos Ducados contra a Dinamarca, a Guerra das Sete Semanas contra a Áustria, a Guerra Austro-Prussiana, e a Guerra Franco-Prussiana, né? A guerra que envolve aí Prússia e França. Beleza? E é isso, meu querido, né? Vai para a próxima, que daí a gente vai falar do Zollverein, que foi a unificação econômica e os antecedentes da unificação alemã. Valeu!